Quem quer ouvir a palavra de Deus diz amém. Posso ler? Diz assim, Mateus 16, versículo 13: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros, ou quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: bem-aventurado você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Apenas até aqui no momento. Quando estudamos as religiões, cada religião tem um conceito diferente de quem Jesus é. E dentro desses conceitos, boa parte deles não corresponde o que a Bíblia fala de quem é Jesus, quem Jesus é. Boa parte das religiões entende de diversas maneiras ao seu modo de pensar. E isso até hoje continua, mesmo das religiões antigas como das religiões mais novas. Existem milhares de religiões, cristã ou não cristã, religiões pagãs. Existe religião que acredita apenas em Deus. Existem religiões que acreditam só em Jesus. Existem algumas que não acreditam no Espírito Santo. Outras dizem que o Espírito Santo é apenas uma influência. Outros entendem que Jesus foi apenas um profeta evoluído. Poucos entendem Jesus como um ser divino, Filho de Deus. E Jesus, em seus dias, ele tinha, as pessoas tinham muito conceito a respeito dele também. Ele era a esperança do povo judeu. Milhares de pessoas já tinham aparecido dizendo que era o Messias, mas todos eles depois foram desmascarados. O próprio Jesus disse em João 10: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E dentro desse mesmo contexto, Jesus diz: o ladrão, no caso se referindo a esses falsos messias, aos que eram falsos pastores, que Jesus os chamou de mercenário, que é aquele que cuida de ovelha só pelo dinheiro,
Se referindo a eles, Jesus disse em João 10:10: o ladrão, quando vem, ele vem com o pensamento de matar, roubar e destruir. Sabemos que Satanás faz isso, mas não é de Satanás que Jesus estava falando. Em João capítulo 10, Jesus estava falando de outros que vieram antes dele, dizendo que eram Messias. E no mesmo contexto, Jesus disse: os que vieram antes de mim, ou seja, querendo de alguma forma enganar o povo, dizendo que era o Messias, o esperado de Israel. Então Jesus fala: os que vieram antes de mim, todos eles eram ladrões e salteadores, falsos, querendo se passar por mim. O ladrão, quando vem senão para matar, roubar e destruir as ovelhas. Mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E Jesus então estava interessado em saber o que os seus discípulos achavam dele. Qual era o conceito que eles tinham no Cristo? E a princípio não era das melhores as suas ideias a respeito de Jesus. Os discípulos andaram com Jesus cerca de 3 anos a 3 anos e meio, aproximadamente 3 anos a 3 anos e meio. A Bíblia não fala exatamente 3 anos. Alguém pode dizer assim: Jesus morreu com 33 anos. Não, a Bíblia não diz isso. Jesus morreu aproximadamente com 33 anos, mas pode ter chegado até, contando as Páscoas que ele participou com seus discípulos depois dos 30 anos, cerca de 33 a 33 anos e meio. Então Jesus queria saber dos seus discípulos qual era o conceito que eles tinham a respeito dele, sendo que eles tinham aí aproximadamente 3 anos e meio que andavam com ele. Mas alguns deles ainda não compreendiam na profundidade qual era a missão de Jesus. Para alguns, Jesus era aquele que viria como um Messias, no conceito deles, para montar em um cavalo, quem sabe, e se tornar um governador, um rei, um imperador, para governar sobre o povo de Israel e tirar Israel da mão dos romanos. Essa é a esperança. Alguns entendiam Jesus como um profeta, assim como a mulher samaritana e outras pessoas, mas eles estavam como que cegos. Por isso que quando Jesus falava que iria morrer e ressuscitar o terceiro dia, esse era um conceito inaceitável pelos seus discípulos. Como pode ele, que é a nossa esperança para nos tirar do governo de Roma, e agora dizer que vai morrer? E Pedro, de alguma forma influenciado pelo mal, chega a dizer: está longe de ti, Jesus, tu não podes morrer. Era inaceitável esse conceito, porque a morte para eles seria uma aniquilação dos projetos que eles esperavam Jesus realizar. E Jesus disse, olhando para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. E está aqui mesmo nesse contexto que nós lemos aqui de Mateus 16. Então Jesus queria que eles compreendessem qual era a sua missão. O próprio Jesus disse: o meu reino não é daqui. Se eu quisesse, Pedro, eu pediria ao Pai, Ele mandaria aí mais de 12 legiões de anjos e me daria livramento. Jesus disse que o reino dele não é dessa terra, mas o reino celestial. Os discípulos não compreendiam isso. Um dia Jesus estava dormindo, literalmente, muito cansado, e seus discípulos, com medo do barco ser mergulhado nas águas por causa da tempestade, e acorda Jesus, disse: o Senhor não se importa que a gente está para perecer? E Jesus acordou, repreendeu o vento, o mar, e também a eles, dizendo: homens de pouca fé, ou de fé pequena. Em outras palavras, vocês estão com medo dessa tempestade?
Ele já tinha assistido a água transformando em vinho. Ele já tinha assistido os milagres de Jesus. Mas nesse momento eles ficaram apavorados. Eles deveriam crer que se Jesus estava com eles, o barco deles não afundaria. Mas por que eles temeram? Por que ficaram com medo do barco se afundar, se Jesus estava no próprio barco? É porque eles não entendiam com profundidade, verdadeiramente, quem era Jesus. E a gente fica perguntando: quem aqui tem mais de um ano que serve a Deus? Levanta a sua mão comigo aqui. Tem mais de um ano? Quem aqui tem mais de 5 anos que serve a Deus? Levanta a mão. Quem tem mais de 10 anos? Levanta a mão. Alguns já passou dos 30. Mas será mesmo que com tanto tempo que a gente anda com Jesus, nós já o conhecemos? E quando passamos por momentos de dificuldade, como é que nós nos comportamos? Como é que nós reagimos? Porque quando a gente vai falar de Deus para os pecadores, quando a gente encontra um irmão ou uma irmã aflito, triste, abatido, nós temos várias palavras bonitas de conforto para as pessoas. A questão é, esse falar de Deus para as pessoas, com palavras encorajadoras e exortativas, é por experiência, é porque nós já experimentamos quem Cristo é verdadeiramente, ou estamos apenas repetindo palavras que ouvimos de outra pessoa, de quem verdadeiramente Jesus é. Se vai necessário experimentarmos verdadeiramente quem Jesus é. Existiu na Bíblia um homem por nome Jó, que era temente a Deus, que se desviava do mal, era justo, não tinha na sua região alguém igual. Mas depois que ele passou pelo processo de sofrimento, que segundo alguns durou cerca de um ano, onde ele perdeu tudo, perdeu todos os seus filhos, perdeu todas as riquezas, não tinha ninguém rico naquela região, igualmente, seriam os Silvio Santos hoje, mais ou menos, em questão de dia e de hora, perdeu tudo que tinha. 10 filhos numa tacada só. Mais de 1000 animais, mas muitos animais, ele perdeu numa tacada só, num dia só. Mas depois que ele passou por tudo isso, depois de um testemunho que foi o próprio Deus quem falou a respeito de Jó, lá na frente ele disse: eu sabia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então você percebe que ele, apesar de temer a Deus, temia a Deus por aquilo que ele ouvia falar de Deus, obedecia por aquilo que ele ouvia falar de Deus, mas não tinha experimentado com profundeza interna, como diz o salmista: experimentai e vede que o Senhor é bom. Quem aqui já experimentou do Senhor, que sabe que o Senhor mora na sua vida, e que você não adora só porque ouviu falar, mas você adora porque você sente que Ele mora na sua vida? Continua então adorando esse Deus, porque se isso tem acontecido, é porque Ele tem se revelado a você. Mas os discípulos ainda não tinham um conceito formado de quem era Jesus. E naquele tempo, existiam uns pensamentos meio estranhos. Eu não sei se você sabe, mas na história da construção da Bíblia Sagrada, a Bíblia durou cerca de 1600 anos para ser escrita. Mas houve um intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento,
cerca de 400 anos aproximadamente. E nesse período foi onde escreveram aqueles livros apócrifos, espúrios, falsos, aqueles livros que na nossa Bíblia não tem, só na Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, nas versões paulinas. Histórias muito estranhas, vários fatos ali são reais, mas tem algumas coisas inventadas, tem algumas heresias naqueles livros, certo? E um dos conceitos que foi criado nesse período foi da reencarnação. E esse pensamento de reencarnação estava na mente também de alguns discípulos de Jesus. Certo dia, Jesus passou próximo de uma região e tinha ali um cego de nascença. E os discípulos, com aquela mente da reencarnação, perguntou para Jesus: ele está cego assim porque ele nasceu cego? Porque ele pecou? Não foi seus pais que pecou? Mas como assim pecar para nascer cego? Na outra vida que ele teve, na mente dos discípulos, a reencarnação. Nessa vida você faz coisa ruim, e quando nascer novamente vai pagar por aquilo. Faz coisa boa e você vai ser evoluído na próxima vida. Era um conceito de reencarnação que já existia naqueles dias. Um outro pensamento era que os profetas do Antigo Testamento, que tinham já morrido, eles ressuscitariam e teriam uma nova missão. Por isso Jesus pergunta para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo por aí ao meu respeito? E eles disseram: alguns estão dizendo que tu és João Batista, mas João Batista já tinha morrido. Eles acreditavam que João Batista ressuscitaria para ter uma nova etapa no seu ministério. Outros dizem que Elias, Jeremias ou qualquer outro profeta. Alguns estavam acreditando que Jesus estava cumprindo a profecia que viria o Messias, mas outros entendiam que Jesus era um profeta que já tinha existido em outra vida no passado. Na verdade, Jesus, quando pergunta isso, é que Jesus quer se revelar com mais profundeza aos seus discípulos. Então ele pergunta: mas vocês, o que vocês acham que eu sou? Vocês acham que eu sou quem? Jesus queria saber isso dos lábios dos seus discípulos. Como eu disse antes, nós falamos bastante de Jesus. Mas quando alguém nos pergunta: você sabe quem Jesus é? Quem é Jesus para você? A gente se engana um pouco para responder. Mas isso deveria estar na ponta da nossa língua. Nós que somos servos de Deus deveríamos ter essa resposta com mais facilidade. Um dos apóstolos de Jesus chegou a escrever em sua epístola dizendo: estejais prontos para responder a qualquer um a respeito da fé que vocês têm. Estejais prontos para responder a qualquer um que quiser saber naquilo que você acredita. Mas nós nos dedicamos muito pouco. Quem sabe no dia de hoje nenhum de nós tenha pensado sobre isso. Quem é Jesus? E Pedro, inspirado pelo próprio Deus, Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, disse: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus afirmou: feliz é você, Simão Bar-Jona, ou filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Podemos nos esforçar, podemos estudar, pesquisar, podemos fazer cursos teológicos com profundidade, pesquisar no Google,
própria Bíblia diz tudo. Podemos escrever a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Podemos passar 20, 30 anos em uma igreja evangélica, mas só iremos saber exatamente quem Jesus é quando isso vier do próprio Deus revelando ao nosso coração. Jesus diz: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aquele a quem o Filho ou o Pai quiser revelar-se. É por isso que nós não podemos nos orgulhar quando entendemos quem Deus é, quando experimentarmos isso. Não podemos nos achar que somos melhores do que as outras pessoas e desprezar as outras pessoas, porque o entendimento que eu tenho e que você tem, experimental, de quem verdadeiramente Jesus é, não é mérito humano. Isso não vem de recursos de pesquisa, isso vem do próprio Deus, que implanta no coração do ser humano essa capacidade de descobrir, como Jesus disse a Pedro. Pedro andou com Jesus muito tempo, mas ele não conseguiu descobrir quem era Jesus, a não ser pela revelação do próprio Pai para o coração do apóstolo Pedro. Quem somos nós, se não for mesmo a intervenção de Deus para nos ajudar? Eu quero saber nessa noite aqui, quem aqui se sente liberto por Deus? Levante sua mão. Quem se sente liberto por Deus? Pois é, algumas pessoas podem se sentir libertas e em alguns momentos não são. Liberta no sentido pleno da palavra. Existem pessoas que elas acham que foram libertas porque pararam de fazer algumas coisas pecaminosas, porque deixaram de fazer algumas coisas erradas e feias, imorais. Mas eu quero dizer para você que isso não torna ninguém liberto por si só. Porque existem pessoas que param de fazer algumas coisas porque está com medo de morrer, por causa de ameaças, porque aquilo traz muito gasto, comprar algumas bebidas, fumar, traficar, fazer alguma coisa, ou porque algum ladrão, algum bandido, alguém chefe de quadrilha disse alguma coisa e a pessoa ficou com medo e parou de fazer, e aí ela parou de fazer. Mas isso não é libertação, não é por força, como diz a Bíblia, não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito de Deus. A libertação é algo em que você era apaixonado, gostava daquilo, queria tanto aquilo, e no dia que você teve um encontro com Jesus, você passou a odiar aquilo que você amava. Você começou a achar cheirando mal aquilo que para você era um perfume no seu nariz. Você começou a se distanciar daquilo que você gostava tanto de estar perto, e agora o seu foco é em Jesus e se regozija por entender que não foi você que saiu do pecado, mas foi Deus que veio lá e com mão forte te resgatou da prisão, e agora você ama a Deus acima de qualquer outra coisa. Isso é libertação. Mas só acontece quando a gente descobre quem Jesus é. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não foi carne nem sangue que te revelou o Pai, foi o meu Pai. Então nós podemos ficar muito tempo em uma igreja e mesmo assim não sabemos quem é Jesus. Podemos até pastorear, cantar no grupo de louvor, ser músico, ser porteiro, ser regente, liderança de departamento, e não saber quem é Jesus. Porque os discípulos andaram com Jesus, viram o milagre, e quando Jesus expulsou o vento, ou seja, repreendeu o vento e o mar, e tudo se deu em calmaria, eles exclamaram: quem é esse que
ficaram admirados porque eles não estavam esperando isso de Jesus. Mas quem já teve um encontro com Jesus, quando vê o milagre, não fica espantado, ele apenas glorifica, porque ele sabe que aquele milagre é um sinal de que Deus está entre nós. Porque quando Deus está em alguém, quando Deus está em algum lugar, uma coisa eu digo para você, algo diferente começa a acontecer no ambiente onde Jesus está. E Ele está aqui nessa noite, quer aquecer o seu coração. Ele está aqui nessa noite, quer tirar a tristeza da sua vida. Ele está aqui nessa noite, está dizendo para você, você que está dentro de um barco e parece que está para lá e para cá, se sente como alguém que perdeu o remo, e o vento e a maré, a onda está te levando de um lado para o outro. Quem sabe você está igualmente os discípulos que estavam atravessando o mar da Galileia. E quando eles viram Jesus, pensaram que Jesus era um fantasma. Às vezes a nossa visão espiritual fica tão curta, que um sinal maravilhoso de Deus, isso traz para a gente preocupação, pavor e medo. Mas quando nós sabemos que é Jesus andando em nossa direção, a gente não afunda na maré, no mar. A gente apenas anda por cima das águas em direção a Jesus e queremos estar o mais próximo possível dele. Porque quem tem encontro com Jesus nunca mais quer distanciar-se da pessoa de Jesus. E eu sei que você está aqui nessa noite, mas em alguns momentos a gente deixa a incredulidade, o medo nos apavorar. Pedro diz: se tu és mesmo Jesus, então ordena que eu ande sobre o mar em tua direção. Então Jesus diz: venha, Pedro. E Pedro começou a andar sobre o mar. O único pecador que a Bíblia diz que andou sobre as águas foi Pedro. Mas Pedro, ao invés de se concentrar em Jesus, ele se concentrou na tempestade. Porque eu quero dizer para você, estar com Jesus não significa que não vai acontecer tempestade. Não significa isso. Pedro começa a andar em direção a Jesus, poderia glorificar a Deus: olha, eu estou andando sobre as águas. Mas não foi isso que aconteceu. Ele, ao invés de continuar olhando para Jesus, ele ficou focado nas coisas ruins, no vento, na tempestade. Ele já sabia agora que não era um fantasma, que também era um pensamento do período interbíblico. Nesse período de 400 anos, crença em fantasma era muito vivo na mente dos discípulos. Por isso ficaram, é um fantasma, ele ficaram apavorados. Pedro então está indo, fica fito nos problemas e começa então a se afundar. Ainda bem que Jesus, ele não dá risada quando você cai. Jesus não se alegra com a queda do homem. Jesus, quando vê alguém afundando, o que ele faz? Estende as suas mãos, e ainda que a sua fé seja pequena, ainda que ele até te repreenda, homem ou mulher de pequena fé, ele não te deixará naufragar. Ainda que o justo caia 7 vezes, não ficará prostrado, ele se levantará. Por que se levantará? Porque eu tenho um Deus com as mãos estendidas para nos salvar. O ouvido do Senhor está gravado para não poder ouvir, nem a sua mão encolhida para não poder salvar. Ele continua com as mãos estendidas sobre a nossa vida nessa noite. O Deus que você conhece pode te dar o livramento. O Deus que você conhece, ele pode te curar nessa noite. O Deus que você conhece, ele pode abrir porta nessa noite. Ele pode quebrar as correntes que prendem seus pés, as suas mãos. O Deus que você serve te dará a palavra na hora que você for orar, que você pensa que não sabe fazer, as palavras fogem, mas o Deus que você serve colocará a palavra na sua boca. O Deus que você serve arrancará a tristeza de dentro do seu coração.
E vocês acham que eu sou quem? Quem eu sou para você? Para aquele que está doente, Ele é o médico por excelência. Para aquele que está perdido no pecado, Ele é o Salvador. Para aquele que parece que na vida não tem alguém para servir, não tem ninguém para você olhar e como na sua vida Ele é Senhor seu. Para você que está com sede, Ele é a água da vida. Para você que está faminto, Ele é o pão, como está escrito na sua palavra: eu sou o pão da vida. Aquele que é morto, Jesus disse: eu sou a vida. Quem está sem direção, sem saber onde está, Ele diz: eu sou o caminho. Quem está envolvido na mentira, Ele diz: eu sou a verdade. Quem Jesus é para você nessa noite? Quem está preso, Jesus para você é o libertador. Você que está caído no monturo, Ele é aquele que estende as mãos e diz: eu te levanto e te coloco sobre uma rocha, te tirando do lamaçal. Quem você acha que Deus é para você? Ele se revela nessa noite de acordo com as necessidades que você tem. O que é que você está precisando nessa noite? Está com medo? Ele se apresenta com um grande clarão e dizendo: te tiro das trevas e vou te carregar no colo, se for possível. Você está andando em direção a um grande mar, e uma fornalha, Ele diz: quando passares pelas águas, elas não vão submergir você, e quando passar pelo fogo, você não se queimará, porque eu, o Senhor, estou convosco. Onde é que você se encontra neste momento? O que você espera de Deus? Ele está aqui de braços abertos, perguntando: quem você acha que eu sou para você nessa noite? Ele pode entrar e batalhar ao seu favor. Em alguns momentos, Deus diz para o ser humano: eu estarei contigo nesta guerra. Mas tem momento que Ele diz: nesta guerra você não vai ter que pelejar, eu pelejarei por você. Porque Ele sabe que somos pó, como diz o salmista, somos pequenos, somos pó. Há momento que nos falta até mesmo iniciativa, há momento que nos falta até mesmo a capacidade, aparentemente, de acreditar. No momento que a gente nem quer continuar, mas tem um Deus que chega até nós, não chega puxando, Ele não chega empurrando, Ele chega nos segurando e nos colocando firme em seus braços, dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Qual é a sua necessidade dessa noite? Diz ao povo de Israel que eu sou, enviou a vós. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o seu pastor. Se você é uma ovelha de Jesus, Ele é o seu pastor. E como eu disse, Ele não empurra, Ele não puxa com a corda, Ele vai na frente dizendo: siga a mim. E onde Jesus passar, tenha confiança, pode passar por onde Jesus estiver passando. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele entra na tua casa aqui agora, Ele entra na sua família aqui agora, Ele entra no seu casamento hoje, Ele entra na sua saúde hoje, Ele perdoa os seus pecados aqui hoje, Ele te dá alegria aqui hoje. O que você quer que Jesus seja para você, meu irmão? É noite de revelação de Deus.
Eu sei que algumas pessoas provavelmente vieram aqui porque alguém convidou, falaram alguma coisa e você sentiu vontade de vir, foi convencido, mas uma coisa eu sei, foi as mãos de Deus que trouxe você até aqui. Porque existe alguma coisa que te incomoda. Algumas pessoas parecem que estão pisando em campo minado. Como diz a gíria por aí, está dando seus pulos, se virando nos 30. Mas a sensação é que pode dar errado. A qualquer momento alguma coisa pode explodir. Mas o Deus a quem você serve vai na frente, tirando todo o mal. Esse estou convosco todos os dias, não temas. Eu vou na frente, tirando todas as tranqueiras, todo impedimento. Você acredita nisso? Deus quer fazer uma revolução na vida de pessoas aqui. Eu não vou continuar porque estou pregando com bastante dificuldade devido à minha garganta com um resfriado muito forte. Mas eu quero convidar você que quer uma mudança radical na sua história. Quero convidar você aqui na frente, se você quer dar esse passo de fé. Você pode ser um membro aqui da igreja ou estar nos visitando, se sinta à vontade, não é obrigado a você vir. Peça à igreja que fica de pé. E nós vamos orar a esse Deus que tem grandes recursos que os homens não têm. Não podem. Deus pode abençoar a sua vida. Pessoas que querem uma mudança na sua vida. Pessoas que querem uma mudança na sua vida conjugal. Você quer uma mudança na sua vida conjugal, profissional. As coisas que te cercam às vezes te deixam com muito medo, te apavora. Deus pode trabalhar na sua história nessa noite. Algumas coisas você ainda não entendeu, mas Deus pode se revelar a você nesta noite. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer abençoar você. Pode chegar mais clicando para caber mais gente se quiser. Vocês vão precisar passar um pouco dessa cadeira aqui, fazendo um favor. Quem vocês acham que eu sou? É o que Jesus nessa noite está nos perguntando. Nós temos aqui o azeite de forma simbólica, a gente nos doentes. Se tiver alguém enfermo que quiser receber oração, fica aqui à minha direita, aqui desse lado aqui, vai receber a unção com azeite. E Deus pode fazer um milagre. Deixa eu dizer uma palavra para a pessoa aqui agora. Para de desenterrar o seu passado, porque isso só está te prejudicando. Eu não sei quem é. Para de desenterrar o seu passado, porque isso está prejudicando você. Viva o hoje. Basta cada dia o seu mal. Deus cuidará do seu amanhã. Vamos orar? Deus cuidará de ti. Sinta nessa noite um abraço de Jesus que não te abandona e está sempre cuidando da vitória. Sinta as mãos de Deus indo lá naquela situação e movendo do lugar todo mal e colocando no lugar certo tudo aquilo que está fora do lugar. Eu peço à igreja aí atrás, os irmãos, os cordeiros, estenda as suas mãos para cá. E a igreja, os irmãos que não vieram, estenda as suas mãos para cá. E vamos pedir a Deus que venha aqui causar uma mudança radical. E você chegará aqui em breve e vai pedir oportunidade e vai testemunhar das maravilhas que Deus está fazendo nesta noite. Ore comigo. Santo Deus e eterno Pai,
Eu te peço por cada alma, por cada vida aqui nessa noite, pega esse passo de fé, voluntário, espontâneo, mas que está com muita sede de alcançar este bem, essa vitória do Senhor. Esses irmãos que estão enfermos, ó Deus, que estão, ó Pai, com alguma enfermidade, não importa